Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. E hoje conversamos com o senhor Rodrigo Salomão Batista de Nobinix, o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Pai do casal de filhos Lucas e Júlia, é médico, ginecologista e obstetra. Rodrigo foi eleito vereador pela primeira vez nas eleições municipais de 2016 pelo PSDB e reeleito também nas eleições de 2020 pelo mesmo partido. Vereador Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo e a gente agradece por aceitar participar do nosso espaço parlamentar. Obrigado, Márcio. Obrigado à TV Câmara, mais uma vez, por dar essa oportunidade para a gente mostrar para a população da nossa cidade um pouquinho do nosso mandato. Perfeito, Rodrigo. Vamos começar falando primeiro de uma forma um pouco mais generalizada, principalmente relacionada aos primeiros 4 meses. Fala pra gente, desde janeiro até esse momento, como tem sido as sessões ordinárias, como tem sido, de forma geral, a política dentro da cidade. Fala um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, a gente já vive aqui um cenário pós as eleições de 2022 e a cidade já começa a refletir, a partir desse primeiro quadrimestre, mais ou menos a gente vê se montar um cenário daquilo que nós vamos viver em 2024 com as novas eleições municipais. Eu acho que foi um quadrimestre aí de muito aprendizado, onde infelizmente a gente teve alguns projetos que a gente tem a plena convicção que seriam excelentes para a cidade, mas às vezes até por um julgamento político, eles foram rejeitados e eu acho que quem perde muito é a nossa cidade. A gente vai falar um pouco mais especificamente desses projetos daqui a pouco. Antes, Rodrigo, como com certeza você tem ciência, fazer política é um ato bastante complicado, mas ao mesmo tempo, se bem feito, acaba sendo bastante satisfatório para a cidade. Então eu pergunto, como que está o diálogo com os próprios vereadores, os próprios 12 vereadores dessa casa, como tem sido o seu trânsito com ele, como tem sido toda essa relação? Quero ressaltar aqui que a gente não tem uma relação nós não somos inimigos. Existem 2 grupos hoje na Câmara Municipal que divergem em algumas questões políticas. Eu sempre digo que as ideias políticas elas são negociáveis, os nossos valores eles têm que ser inegociáveis. E aí fica aí o meu respeito a todos os vereadores que são meus companheiros de bancada. Acho que a gente precisa avançar, como eu disse aqui no quesito, que a cidade, o bem-estar da cidade, o desenvolvimento da cidade, a gente tem que ser uma pauta superior aí do que as questões partidárias. Perfeito. Vamos falar também um pouco a respeito das questões das comissões. Rodrigo, você foi o vereador que acabou ficando fora das comissões permanentes e isso é um fato que a gente precisa perguntar e você precisa ter o espaço para falar sobre isso também. Como você se sente sobre essa situação? Como que aconteceu? Fala pra gente a sua perspectiva de hoje daquele fato. Na verdade, as indicações das comissões da casa é uma indicação feita pelo partido, né? Há muito tempo eu venho até por ter um posicionamento aí mais independente e eu acho que essa é a função do vereador. Eu tenho que honrar nas minhas votações, nos meus mandatos, aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em mim, que votaram em mim porque conhecem o nosso jeito de fazer política, o nosso jeito de ser transparente, o nosso jeito de brigar pelaquilo que é certo. E o partido resolveu me tirar de todas as comissões. É uma pena, era presidente da Comissão de Saúde, a gente se acompanhou aqui nessa casa, a gente fez algumas reuniões, estava começando a amarrar algumas pontas que a gente, até pela minha experiência de mais de 20 anos como médico no nosso município, que julgo necessário, procurando o melhor entrosamento da Santa Casa, do Hospital São Francisco e da Secretaria de Saúde. Mas, infelizmente, me tiraram das comissões e hoje a gente vê que nenhuma dessas reuniões acontecem. E eu acho que, muitas das vezes, isso eu vejo pela minha experiência como médico, que os pacientes eles se perdem no meio do tratamento até por não ter um fluxo adequado, coisa que a gente atua. Eu tenho oportunidade, eu brinco de estar aqui na Câmara como político, mas atuo como médico na linha de frente, no Hospital São Francisco e na Santa Casa. E me julgava capaz aí de amarrar esses retalhos para que pudesse fazer uma colcha aí para que a população da nossa cidade fosse atendida com mais
humanização e mais dignidade. Rodrigo, antes da gente entrar especificamente sobre seus projetos, pedidos de informação e tudo mais, falar para a gente de uma forma geral, embora você tenha dado uma palhinha logo agora no começo, como que está o seu relacionamento dessa vez com o Poder Executivo. A gente sabe que tem essa quebra de entendimento entre vocês, mas gostaria de deixar para você aprofundar um pouco mais sobre isso. O que você pensa sobre essa situação? Para a gente é bem claro, eu tenho plena convicção que o Poder Legislativo ele tem que ser independente, até para que você tenha um equilíbrio aí das forças políticas. O prefeito, ele manda lá na prefeitura. Aqui que o comando tem que ser dos vereadores. O Legislativo ele existe para fiscalizar e fazer esse contraponto aí ao Poder Executivo. Então, a gente sempre votou de acordo com as nossas convicções. Eu não tenho cargo no governo, eu nunca pedi nenhum tipo de favor particular para o prefeito, então não tenho o rabo preso. O meu mandato, eu devo obrigação, o Isaías foi um amigo, nós começamos juntos lá no PSDB, lá atrás da primeira eleição, mas como diz o Felício, que é meu amigo, ele passou por uma situação parecida do PSDB, não sou eu que fui saindo do PSDB, foi o PSDB que foi saindo de mim. E a relação começou a azedar, o caldo começou a azedar, principalmente em votações de coisas que a gente não concorda. Quando eles homenagearam com o nome numa praça na nossa cidade, Marielle Franco, não por fato de ser mulher, negra, isso é louvável, né? A luta que ela faz, mas é uma pessoa que defendia a prática do aborto. Eu trabalho há mais de 20 anos numa instituição, que é o Hospital São Francisco, que é a luta pela vida. Inclusive tem uma casa, que é a Casa Mãe, que traz mulheres do Brasil inteiro para demovê-las da ideia de se praticar um aborto. Então, esse é o critério que a gente usa nas nossas votações, votar de acordo com os valores. Então, eu fui contra e algumas outros tipos de votações de pautas que o governo trouxe para essa casa que julguei que não seriam interessantes de interesse da cidade. Votei contra. Vereador, vamos falar um pouco mais a respeito dos seus trabalhos em si. Inclusive, que chama bastante atenção porque seguiu um trâmite totalmente diferente do comum. Foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Acabou sendo decidido recentemente, como você colocou para a gente na própria Tribuna Livre. Queria que você falasse um pouco a respeito dele, só dando uma palhinha para a população. Diz respeito a um projeto seu, aprovado nessa casa, que versa sobre a ficha limpa municipal. Qual é a história desse projeto, vereador? Conta por que ele foi parar lá e por que só agora talvez nós teremos de fato esse projeto em vigor, vamos colocar assim. Esse projeto é talvez um projeto mais importante do nosso mandato, assim como a Lei das Emendas Impositivas, que é um projeto de minha autoria, entre tantas outras. Esse projeto a gente construiu ele em 2018, que versa sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal. Qual a ideia desse projeto? Que ninguém condenado pela Justiça pudesse assumir um cargo na Prefeitura de Jacareí. Qualquer condenação na esfera civil, criminal ou administrativa. Essa pessoa ficaria impedida por 8 anos de não assumir um cargo na prefeitura. Quem é concursado é direito adquirido, não tem como a gente mexer nisso. Concurso daqui para frente, ficha limpa. Mas os cargos que são comissionados, aqueles cargos que são contratados pelo prefeito sem concurso público, essas pessoas teriam que ser ficha limpa. Nada mais justo do que você cuidar do que é público, você tem que ter, na minha visão, você tem que ter uma ficha limpa. E esse projeto vai ser um marco na história da Câmara Municipal. O prefeito, não sei porquê, ou para proteger quem e o que, vetou esse projeto, dizendo que era inconstitucional. Esse projeto retornou à Câmara Municipal. Nós derrubamos esse veto na legislatura passada e o prefeito entrou com um processo questionando a ação da Câmara Municipal de ter derrubado o veto dele, que se chama ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Foi para o tribunal em São Paulo, nós perdemos por um desembargador e recorremos ao Supremo Tribunal Federal. E lá caiu na segunda turma do STF, lá são 5 ministros. 3 já haviam dado favorável
ao nosso projeto. A gente já tinha ganho. O Gilmar Mendes simplesmente pediu vista e segurou esse projeto, esse julgamento desse projeto por quase 3 anos. E agora liberou e acabou a votação, nós ganhamos de 5-0 no Supremo. A gente só está esperando o trânsito julgado para que a Prefeitura tenha que cumprir aí essa nova lei que agora está vigente no município de Jacareí. Mas Deus não faz nada à toa, e eu acredito muito nisso. A nossa lei, que era de Jacareí, passa agora, Márcio, deixar um legado para o Brasil. Porque a partir do momento que essa discussão foi feita até o Supremo Tribunal Federal, ela passa a valer como uma jurisprudência, uma súmula vinculante. Então, toda vez que uma Câmara Municipal, em qualquer cidadezinha do Brasil, quiser colocar uma lei de igual teor da nossa, e o prefeito vetar, como foi aqui, e se entrar com uma DIN, já vai ter uma jurisprudência do trânsito julgado dizendo que a lei da ficha limpa, onde pessoas que não são condenadas, apenas pessoas que não são condenadas pela justiça podem assumir um cargo público. E eu fico muito feliz, eu acho que é um dos grandes legados que a gente deixa para a nossa cidade. E agora na Prefeitura de Jacareí, só gente ficha limpa. Muito bem, vereador. Ainda falando sobre projetos de sua autoria e ainda sobre também que é, de certa forma, de uma natureza bastante semelhante, que você costuma colocar situações que regulamentam a administração pública, fazem esses novos procedimentos acontecerem. Dessa vez, essa proposta está em tramitação, ainda não foi, de fato, colocado para ser votada, mas versa sobre Estatuto de Desburocratização e Estatização. Até onde eu entendo, é uma lei federal que você traz para a nossa cidade, de acordo com a nossa realidade. Explica um pouco para a gente sobre esta proposta, o que ela vai ser benéfica para a nossa cidade e, principalmente, uma expectativa de prazo para ser votada de fato. A gente precisa construir, não adianta botar o projeto para os outros vereadores rejeitarem. Então a gente precisa fazer com que eles entendam a importância desse projeto para a cidade. Hoje não existe, Márcio, melhor programa social do que a geração de emprego. A gente não pode tratar a nossa população às custas do assistencialismo, né? A gente tem que ensinar as pessoas a pescarem, né? Não adianta só ficar dando a vara, eles têm que aprender a pescar. E a gente precisa incentivar com que as pessoas abram empresa, que gerem receita, que gerem emprego aqui no nosso município. Então existe um escopo dessa lei federal. A gente, como Jacareí já tem um Atende Bem, a gente procurou aí adequar a realidade da nossa cidade para criar essa lei da desburocratização, onde as pessoas, porque eu sou da opinião que quanto menos o Estado, menos a Prefeitura, que no nosso caso atrapalhar a vida das pessoas, é melhor. Perfeito. Ainda também, já que você comentou a respeito de projetos rejeitados, curiosamente em 2022 nós tivemos 2 projetos rejeitados, curiosamente de sua autoria. Um deles que nós deveríamos falar um pouco mais a respeito da questão que você citou agora há pouco, versa sobre cobrança de débitos tributários, cartão de crédito, débito e PIX, ou seja, o pagamento dessas novas tecnologias que tem na nossa sociedade. Projeto rejeitado, queria que você comentasse para a gente sobre isso. Mais um que é um absurdo. Eu acho que quem perde muito é a cidade, né? Então, a gente tem que modernizar a cidade. Não dá para a gente ficar para trás. Tenho ficado muito tempo com o Anderson lá em São José, aprendendo. Infelizmente, a gente vê que a nossa cidade de Jacareí está há anos-luz de São José dos Campos. Lá existe sala do empreendedor, o cara abre uma empresa numa tarde. E aqui existe toda a burocracia para que as pessoas possam empreender aqui na nossa cidade. E a gente tem que modernizar a nossa cidade. A gente tem que tornar a nossa cidade atrativa para as pessoas, facilitar a vida de quem vive aqui. Essa é a função do poder público. E esse projeto visa isso. Hoje, qualquer um paga com PIX. Às vezes isso facilita da senhora que está lá no bairro ter que pegar 2 conduções para vir no banco aqui fazer um pagamento. Assim, às vezes não tem acesso ao aplicativo bancário e essa é a realidade das pessoas. Outra coisa importante, a possibilidade das pessoas dividirem os seus débitos no cartão de crédito.
lógico que ela vai ficar com o ônus de pagar os juros do cartão, a prefeitura recebe à vista. Qual que é a importância disso? E só quem é empreendedor, quem já passou, já viveu isso daí, sabe dessa importância. Por exemplo, às vezes vou dar um exemplo de como isso é importante. Você vendeu um imóvel, você tem um IPTU atrasado, então você tem lá R$5.000 de IPTU atrasado. Você não tem esses 5 mil para quitar a dívida com a prefeitura. Você pode parcelar, mas o parcelamento, a gente fez uma lei aqui, que aprovou uma lei que até era do Executivo, mas o cartório de registro que faz as escrituras, o cartório ele não aceita esse parcelamento. Ele não aceita a certidão negativa com efeito positivo. Ela tem que estar negativa. Ou seja, você não consegue fazer a transferência desse imóvel. Você não consegue, por exemplo, receber um financiamento bancário se você vendeu financiado. A pessoa que está comprando, às vezes não vai querer te pagar se todos os débitos não estiverem quitados. Então, qual que é a possibilidade? O que você cria com isso? A possibilidade de você dividir no seu cartão, você vai ter, lógico, o ônus dos juros, daí você vai colocar esses custos na sua operação. Mas vai ter a possibilidade de pagar a prefeitura de forma à vista para que você tenha certidão para poder transferir esse imóvel de imediato e receber o dinheiro e com isso quitar a dívida do cartão ou receber até mesmo um financiamento bancário. A gente tem que fazer de tudo para melhorar a vida das pessoas. O que a gente vê é que tem muita gente que tem uma excelente formação, outros nenhuma, e a vida prática é muito diferente da vida teórica. Então, a gente sempre brinca assim que quem é empresário, quem é empreendedor, às vezes nem sempre aquilo que você aprendeu na escola, aprendeu na faculdade, é o que você vivencia na vida real. E o gestor, ele tem que ter esse jogo de cintura. Vereador, você tem alguma opinião sobre a questão da rejeição de fato desse projeto? O que foi embasado, o que foi dito para de fato acontecer? Esse projeto, o vereador Abner questionou que no passado tinha tido uma análise jurídica que não podia ter sido feito e agora foi diferente. E eu acho que é a base do governo. Hoje, os julgamentos aqui nessa casa, eles são extremamente políticos, eles não se pensam naquilo que é melhor para a cidade. Então, o que eu vejo, e é a verdade, está escancarado isso, é um projeto do Rodrigo, vamos rejeitar, independente do que for, se é bom ou ruim. Por falar em projeto, você tem mais algum para ressaltar para a gente, vereador? Algum que você acha relevante a gente colocar aqui? Eu acho que a gente vê vários vereadores, né, falando, vou mandar uma emenda impositiva. É um projeto de nossa autoria, né? E quando eu construí esse projeto junto com o vereador Luiz Flávio, a minha ideia era justamente essa, tornar a Câmara Municipal mais independente do Executivo. Porque o que acontece? Eu sou um vereador, sempre fui um vereador da cidade, eu não tenho um bairro específico que vote em mim. Se você levantar minha votação, eu tenho voto em todos os cantinhos da cidade, em todas as urnas da cidade. Mas tem vereador que acaba fazendo seu mandato em prol somente de uma região. E às vezes ele tem que levar essa contrapartida, que às vezes nem é tão função do vereador, né, para esses cantos da cidade. Por isso a gente fez a emenda, o projeto das emendas impositivas, onde 1,2% da receita corrente líquida do município tem que ser imposta pela Câmara Municipal no orçamento. Justamente para que, se ele quisesse fazer um asfalto ou reformar um campo, construir uma quadra dentro daquilo, lógico, dentro das condições de aplicabilidade, dentro daquele orçamento, ele poderia fazê-lo. E com isso, na época, eu acreditava que daria um poder de liberdade maior ao Poder Legislativo. Mas foi uma lei importante, onde a gente consegue ajudar muitas entidades assistenciais, consegue ajudar, sobretudo, os hospitais da nossa cidade, o Hospital São Francisco e a Santa Casa, e eu acho que é um outro legado que o nosso mandato deixa para a cidade. Como que tem acontecido a liberação dessas verbas? Tem sentido que tenha ocorrido de forma pelo menos satisfatória? Eu acho que tem um julgamento muito político, né? Assim, então, por exemplo, tem emenda nossa para reformar as enfermarias da saúde nossa, tem mais de R$1.600.000 parados sem liberar. Eu sei que de outros vereadores
acaba liberando de forma mais rápida. Mas talvez esse seja o preço aí de fazer um mandato coerente e com liberdade. Já que você citou a questão da saúde, vereador, vamos falar um pouco a respeito, ainda dentro das suas propostas, dessa vez não propostas legislativas, mas documentos em si. A gente sabe que você tem uma proximidade bastante grande com o vice-governador, Felício Ramute, e, obviamente, você se utiliza dessa relação para conseguir coisas boas para a nossa cidade. E uma dessa situação é a tentativa que você fez de trazer o ambulatório médico especializado para Jacareí. Fala um pouco sobre esse pedido. Na verdade, às vezes a gente não dá muito valor, assim, né? Algumas pessoas, muitas elogiaram, algumas criticaram, vai pedir o AME de novo. É que o Felício é um amigo. Antigamente, a gente, mesmo sendo governo, PSDB com Alckmin, depois com Dória, a gente sabia a dificuldade que a gente tinha de ter acesso ao governador e ao vice-governador. E hoje isso não acontece. Nós temos, eu pelo menos tenho, uma relação de muita proximidade com o nosso hoje vice-governador Felício Ramute. Mas até quem quiser acessar nossas redes sociais, no domingo passado, retrasado, a gente estava junto no domingo de manhã. Se encontramos no sábado, numa festa lá em São José, no domingo de manhã estávamos juntos, trabalhando, fazendo a costura política para aquilo que a gente pudesse trazer e desenvolver mais Jacareí. Sempre falo que nós estamos aí na melhor esquina do Brasil. O Vale do Paraíba é a melhor esquina do Brasil. Tem muita gente querendo investir aqui, gerar riqueza, gerar emprego. E nós somos a porta de entrada. A gente tem que parar essas pessoas aqui, antes que elas vão para São José ou mais para o fundo do vale. Quem quer empreender, gerar riqueza, gerar emprego, eles têm que ser tratados de uma forma diferenciada. Vereador, já que a gente começou nesse assunto, fala pra gente como que está a saúde aqui na nossa cidade. Eu acho que a saúde sempre foi um gargalo, e isso não falo de hoje, mesmo quando estava na base de governo, eu fui líder desse governo. Mas infelizmente, Márcio, tudo aquilo que foi tratado lá atrás, onde a gente pudesse opinar, nunca foi cumprido. A gente sempre foi um crítico e hoje está tudo arrebentando aí. Para quem acompanha o nosso mandato, sempre fui um crítico dessa empresa que faz a gestão da UPA, a Caminho de Damasco. Nunca entendi porque elas recebem um dinheiro muito superior. Nós fizemos um quadrimestre do que recebe Santa Casa e São Francisco, quase que o dobro tinha recebido naquele quadrimestre e tinha feito 270 internações contra 4.000 do São Francisco e da Santa Casa. Né? Então, a gente vê que é uma empresa onde o poder público dá condições para que ela trabalhe. Mas a gente também sabe que o atendimento na UPA foi dimensionado para atender cerca de 13 a 15 mil pessoas e está atendendo, tem mês, mais de 20. Mas por que isso acontece? Outra crítica que a gente faz. Nós ficamos mais de um ano com várias unidades de saúde sem um simples clínico geral. E eu não posso aceitar, como foi na última, há 2 semanas aí na prestação de contas da Secretaria de Saúde, contaram um caso criticando uma mulher que foi entrevistado numa reportagem da TV Vanguarda que ela tinha ido na UPA porque ela estava com uma dor nas costas há 15 dias. Daí eu pergunto para você que está nos assistindo, alguém consegue marcar um clínico geral em alguma unidade de saúde hoje com menos de 15 dias? Então, nosso povo, de vez de ser criticado, eles têm que tratar a população com respeito, com humanidade. É assim que eu aprendi. Ser gente e ser médico. Né? Eu faço a medicina dessa forma. Elas não estão lá porque elas estão querendo se aproveitar. Elas estão lá porque elas estão pedindo socorro. Você tem que dar condições para que essas pessoas sejam atendidas na unidade de saúde perto da sua casa. Para que a UPA, que realmente é um aparelho montado para você fazer um atendimento de urgência e emergência, passe a atender realmente aquilo que lhe para aquilo que ela foi concebida, né? Mas se você não tem um médico no posto de saúde, a população acaba migrando para o serviço de pronto atendimento. Rodrigo, aproveitando a sua experiência como médico, principalmente a sua experiência no setor público, você participou muito, não sei se ainda atua dentro do SUS, pode até deixar claro isso para a gente.
O que você pensa a respeito desse modelo de contratação via OAS? Porque você fez a sua crítica relacionada à empresa que de fato é a detentora do contrato. Mas esse modelo, qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, eu acho que não existe hoje uma solução diferente dessa. Hoje é a realidade daquilo que a gente vive na saúde. Mas a gente tem que contratar uma OAS que preste um serviço de qualidade para a população. Agora, colocar já nas unidades de saúde, eu sou um pouco contra esse modelo de OAS. A gente tem que estimular a contratação de profissionais que sejam concursados. Por quê? Eu entendo que nas unidades de saúde, Márcio, o profissional que lá está, ele tem que criar um vínculo com aquela população local. Você perguntou se eu atendo no SUS, eu dediquei minha vida inteira ao atendimento SUS. Quem me conhece sabe. Ainda hoje atuo atendendo no SUS na Santa Casa, onde eu faço cerca de 40 cirurgias ginecológicas por mês de pacientes SUS. Faço toda a gestação de alto risco das pacientes que internam do Hospital São Francisco. Inclusive, parte desse trabalho que nós fizemos ganhou um prêmio do governo do estado como o melhor alto risco do estado de São Paulo. A prefeitura e o hospital ganharam R$500 mil o ano passado. E muito fruto aí desse nosso trabalho. E faço alguns plantões agora de forma mais esporádicas também no Hospital São Francisco. O pouquinho que sobra aí do tempo, daí acaba indo para o setor particular, que é o consultório, mas hoje muito menos e sempre foi daquilo que eu me dediquei à população SUS da nossa cidade. Então, eu sou um cara que fui concursado ao público aqui durante mais de 11 anos, trabalhei na unidade de saúde do Igarapés, trabalho na linha de frente na Santa Casa, trabalho na linha de frente do Hospital São Francisco. Então, eu conheço a saúde da cidade, eu sei o que eu estou falando. Só para a gente finalizar esse tema saúde, Rodrigo, você diversas vezes nas suas tribunalistas, você critica muito a relação do concurso para médico que nunca dá certo, né? Não só em Jacareí, como em vários outros lugares. Por que isso acontece? Fala um pouco pra gente. Na verdade, eu não sei nem por que nesse modelo gasta dinheiro para fazer concurso, ou o que a gente via, mesmo nas contratações para contratar médico por um período determinado, com um salário diferenciado, por ser médico, eu sei que o modelo que eles colocavam aqui era muito engessado. Como não se paga um salário exuberante, as pessoas vão buscar outras oportunidades. Hoje, qual é o perfil daquele profissional que vem atender nos postos de saúde nesse tipo de concurso? É aquele médico meio que recém-formado, que não passou na prova de residência e vai arrumar um emprego para se sustentar trabalhando no posto de saúde até conseguir e continuar estudando para passar na prova de especialização. Esse é o perfil que nós temos, né? Então, quando você engessa esse profissional para que ele tenha que ficar 40 horas semanais numa unidade, você não vai conseguir. Porque o cara tem que estudar, ou ele pega um plantão em outro lugar que paga o dobro do que ele ganharia nos postos de saúde. Então, qual que é a sugestão? E agora fizeram, por isso que estão contratando mais gente. Permitir que se fracionasse essa contratação. Então, de vez de contratar um de 20, de 40, contrata 2 de 20. Você divide o dinheiro que é pagado de 40 entre os dois, logicamente, né? Não muda o dinheiro, não muda o salário. Só o fato de você, de vez de ter um, ter dois, e cada um trabalhando metade do tempo. E com isso eles conseguiram, depois que... Muito custo, entender? Porque antes queriam só culpar o governo federal. O negócio era botar a culpa no presidente e não fazer a lição de casa. Porque, para mim, é inadmissível uma cidade que tem um orçamento mais de R$1 bi você ficar com várias unidades de saúde sem um simples clínico geral. Uma vez a gente fez um cálculo aqui mais ou menos e estava faltando em 9 unidades. Não tinha nem médico. Em 9 unidades de saúde. E com um salário de 15 mil por mês que eles pagavam, a gente estava esperando coisa culpando o governo federal. Isso não dá nem R$1,5 milhão por ano. O orçamento da Secretaria de Saúde ultrapassa aí, chega perto dos R$200 milhões. Nós estamos falando aí em menos de 1% do orçamento da saúde. Tem que valorizar o médico. O médico ele faz parte do atendimento. Eu sempre digo, hospital sem médico, hospital sem médico vira hotel.
né? Porque quem dá a palavra, todos são importantes, mas quem dá o tratamento, quem pode prescrever uma receita, pedir um exame, é o médico, que é quem, sobretudo, trata as pessoas. E, infelizmente, a gente viu que nós tivemos uma ampla reforma aí dos funcionários de ensino superior, e os médicos não foram contemplados. Hoje, o salário do que sempre andou lado a lado, o salário do médico na prefeitura de Jacareí passou a ser menor do que do dentista. Então, qual é a ideia que eles têm que um dia a gente vai conseguir ter médico concursado de novo? Então, não existe, existe falácia, mas não existe uma política efetiva que realmente resolva os problemas. Você citou a Secretaria Municipal de Saúde, vereador. Quadrimestralmente, a gente tem as nossas audiências públicas de prestação de contas por conta dessa pasta. Você sempre está presente nessa audiência pública e sempre há questionamentos relacionados a esse tipo. Você sente que os seus questionamentos têm sido respondidos de uma maneira satisfatória nessas audiências públicas? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu ajudo muito, Águida, assim, que eu costumo muito separar meu lado médico do meu lado político, né? Então, tudo que ela precisa de mim, da minha parte médica, e eu puder contribuir, eu já falei, não existe o lado A ou B, meu lado é a cidade, né? Então, o que eu puder contribuir para a minha cidade, eu vou fazer. E fico feliz. Eu acho que essas cobranças, eles nunca vão falar para mim, nossa, seguimos aquilo que você falou. Mas a gente percebe que as nossas críticas acabam surtindo alguns resultados. Uma dessas aí, fiquei feliz aí, foi deles fracionar essa contratação dos médicos e assim conseguir criar um modelo com êxito. Porque era uma vergonha, fazia um concurso, ninguém gastava para abrir o concurso, gastava dinheiro público nisso e não contratava o médico, a população sem atendimento. E a gente, felizmente, conseguiu dar uma resposta. A gente vê o caos na saúde que está, as pessoas esperando aí por mais de 9 horas para um atendimento na UPA. E isso não está de hoje, Márcio. Isso já está de há muito tempo. Mas por que nós não percebemos? Porque nós vivemos 3 anos de pandemia, onde as pessoas só se falavam em pandemia. Ninguém procurava, tinha coragem de ir na unidade de saúde para fazer até os exames laboratoriais. O que a gente vê de câncer, de pacientes que não foram diagnosticados, porque eu fico em casa, as pessoas ficaram, mas preocuparam só com o Covid e agora estão morrendo de câncer de mama, o homem de câncer de próstata, é isso daí. As pessoas não procuraram esse acesso à saúde durante esses anos de pandemia. Agora que o cenário ele se normalizou, a gente tem um retrato nítido e claro sobre do que foi a gestão da saúde nesse governo. Por falar em gestão da saúde no quesito pandemia, Rodrigo, você inclusive tem um pedido de informação nesse sentido, né? Que você questiona como que foram os gastos relacionados a 2020. Coloca várias situações aqui a respeito da listagem completa, fornecedor, produto, valor pago, demais informações. Na verdade, existe já um apontamento do Tribunal de Contas questionando algumas contratações que podem ter sido aí irregulares, né? Que eles não conseguem entender o motivo e foi feito esse pedido para a prefeitura explicar. E como a gente honra aquilo que é dever do vereador e fazer nosso mandato de fiscalizador, a gente acompanha sempre essas análises aí do Tribunal de Contas. Então, baseado numa análise que foi feita pelo Tribunal de Contas em 2020, a gente fez esse pedido de informação para saber o que foram esses apontamentos que foram feitos nas contas de 2020. Rodrigo, ainda sobre esse assunto, agora que o quadro está um pouco mais fechado, que a gente consegue analisar com um pouco mais de calma como foram aqueles tempos, como que você avalia a gestão deste governo relacionado a 2020, Rodrigo? Na verdade, acontece hoje aquilo que eu falava lá atrás, até em muitas entrevistas que eu dei aqui na TV Câmara. Nós investimos muito dinheiro para tratamento do Covid e nós não deixamos legado nenhum para a saúde da nossa cidade, né? Enquanto São José dos Campos construiu um hospital pré-moldado para atendimento de Covid e hoje é um hospital pediátrico, a gente fala assim, só quer tá criticando o governo, me aponte uma boa herança que essa administração, algum legado que a administração da saúde durante o Covid deixou para a cidade. Nenhum.
Santa Casa não foi reformada, nós não tivemos aí aumento de estrutura física para atendimento dos pacientes, nossos pacientes foram atendidos em tenda ao relento, que foram montadas até do lado do museu e na Santa Casa Clínicas, gastamos dinheiro para reformar um prédio de terceiro lá na clínica distal. Então, assim, qual foi o legado que nós construímos para a nossa população daquilo que é público? Nenhum. Perfeito. Rodrigo, vamos sair agora de saúde, falamos bastante sobre saúde, falar de um tema que é bastante triste, mas felizmente em nossa cidade não ocorreu, que diz respeito à violência dentro das escolas, a violência escolar, vamos assim dizer. Acredito que a população queira saber a sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre essa situação que aconteceu no nosso país e, principalmente, o que você pensa relacionado à nossa cidade? Ela está preparada hoje para lidar com eventuais casos? Claro que ninguém torce por isso, mas deve-se estar. Como esse, Rodrigo? Na verdade, a gente tive a possibilidade de estar no batalhão da Polícia Militar, né? Vi o modus operandi que eles fizeram, principalmente naquele dia D, que era o dia que deflagraram aí para a população, que seria o dia de ataque maciço às escolas e, graças a Deus, não acabou acontecendo. E eu acho que essas coisas acontecem, Márcio, porque o poder público perdeu o respeito. Então tem uma frase de um filósofo alemão, que ele chama George Lichtenberg, que ele diz que quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito, né? Eu acho que, e sempre falo, a minha visão de polícia e de guarda é que a guarda, a polícia, ela tem que ser admirada pelas pessoas de bem e temida pelos bandidos, né? A polícia ela tem que ser implacável. Então, quem faz esse tipo de ameaça às escolas, seja criança, adolescente, elas têm que ser educadas e têm que ser repreendidas, né? E os pais também responsabilizados aí naquilo que permite a lei. Mas a gente tem que ser implacável com qualquer tipo de ameaça. O Estado, a Prefeitura tem que ser duro com esse tipo de pessoas. Saindo desta parte, Rodrigo, indo para a questão que também é inevitável que a gente não fale sobre, que é a parte de obras aqui na cidade, em específico a Terceira Ponte. Qual que é a sua opinião, não só a respeito da Terceira Ponte em si, do fato da existência dela, mas da forma como foi feita, da qualidade, das críticas que ela vem recebendo por alguns lados? O que você pensa sobre isso, Rodrigo? Totalmente mal dimensionada, né? A gente mudaram o projeto original, principalmente ali na alça de acesso. Aquilo lá é uma vergonha. Aquilo lá é uma das piores aberrações da engenharia que eu já conheci e vi e vejo pessoas que são entendidas falando. Primeiro que eles foram alertados e depois que viram que erraram o nível da construção em cerca de 90 centímetros. Por isso que tiveram que fazer aquela baixada embaixo da alça de acesso. E você fazer uma ponte, que era orçada em 17, virou 34 milhões de reais. E para fazer aquela porcaria, me desculpe a palavra, que é aquela alça de acesso à Terceira Ponte, sempre se propagou que a Terceira Ponte era para aliviar o trânsito, principalmente de caminhões, que ali a Bica do Boi, aquela região do Califórnia, onde existem muitas empresas, seria parte de uma ligação muito importante para a região do Esperança, e acabaria aliviando ali o trânsito na Ponte do São João. Mas o que a gente viu ali, que não vira caminhão. A gente nem sabe se passa ônibus, porque cada um fala uma coisa. A gente teve coragem, aquilo lá parece um brete, sabe? Brete que você vai, para quem é da roça, assim, do meio rural, sabe que é o brete. Ela alarga e depois ela estreita e a saída da ponte tem uma largura de 2,90 m. Ali passa ali um caminhão raspando, um ônibus raspando, carro grande, coisa. Imagina o trânsito, que a hora que aquilo lá estiver funcionando, o que vai acontecer naquele trânsito. Ou vai ficar inútil porque as pessoas não vão usar aquilo por causa do trânsito, né? Eu acho que é algo que precisa ser repensado. Podiam ter feito uma rotatória, quiseram inventar um viaduto e não fizeram de forma adequada. E a gente vê como a cidade está largada e a morosidade dessas obras. Cara, é vergonhoso. Vou até fazer uma previsão aqui.
tomara que essas marginais que a CCR estejam construindo não acabem primeiro aí que essa obra da Castelo Branco, porque lá está muito avançado. Você vê o que é a velocidade de se tocar uma obra, e aí para a população ela pode fazer esse comparativo com pessoas competentes e acostumadas com isso. Por isso que eu disse para você que às vezes você pode ter uma excelente formação, mas a prática, o mundo real, é muito diferente às vezes daquilo que se está no livro. Então a gente vê essa ponte está com um atraso aí de 2, 3 anos. A avenida que liga lá o Meia-Lua, aquilo lá não fica pronto. E você vai ver a velocidade que vai ficar pronta essas marginais, que são obras muito mais extensas. Inclusive, para falar que tem uma ponte ali um pouquinho para frente do posto de guarda, ali perto da Kodak, ele também vai ter um pontilhão que eles vão ter que fazer. Vamos ver em quanto tempo esse pessoal da CCR vai fazer essas obras. Rodrigo, a gente está chegando numa parte final do nosso programa. Fica o espaço para você. Você gostaria de ressaltar alguma coisa que não foi lhe perguntado, algo que você acha importante passar para o telespectador? Sempre se colocar à disposição da nossa cidade. Dizer que enxerga o político, está na política para mim, é para servir a população. O político ele tem que ser um servidor público. Por isso, e o discurso nosso tem que combinar com a prática. Você que está em casa pode acessar o portal de transparência e ver qual é o custo do nosso gabinete por mês. Isso não é de agora. Desde a primeira legislatura, nós somos disparados o gabinete com menor custo na Câmara Municipal, porque nós temos respeito ao dinheiro público. E dizer, Márcio, que as pessoas me perguntam e vou aqui responder para vocês no ar as perguntas que a gente recebe. Meu nome estará à disposição da população de Jacareí para ser candidato a prefeito em 2024. Perfeito. Rodrigo, a gente agradece a sua participação e esperamos que o próximo espaço parlamentar, segundo quadrimestre, você esteja aqui com a gente novamente. Obrigado, Márcio. Obrigado, TV Câmara, mais uma vez pelo convite. Obrigado mais uma vez e obrigado também a você que aceitou participar dessa conversa hoje aqui com o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.